Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa. Hoje, a ideia é a gente desacelerar um pouco para refletir e, quem sabe, avançar melhor em um tema bem importante. Um tema que mexe com muita gente, né? Exato. A gente vai explorar juntos as ideias de uma edição da newsletter Desacelera e Avança, do Adilson Silva. E o foco é feedback no trabalho. Ah, feedback. Aquela palavra que às vezes dá um arrepio. Pois é, quem nunca, né? Aquela sensação antes da avaliação anual, ou aquele famoso sanduíche de feedback, elogio, crítica, elogio, que deixa a gente meio perdido. Totalmente. E é curioso como num mundo que pede tanta agilidade, né? Tanta adaptação. Sim, a gente ainda parece preso nos modelos antigos de conversar sobre desempenho, fica meio travado. É. Então a nossa missão aqui hoje é tentar entender por que essas formas mais, digamos, tradicionais de feedback são tão desconfortáveis, às vezes até ineficazes. E buscar alternativas, né? Como transformar isso numa ferramenta de crescimento de verdade. Isso, de um jeito mais leve, mais contínuo. Ok, então, vamos desempacotar isso. Ótimo ponto de partida. Porque, no fundo, o convite que o material faz é para a gente repensar o feedback. Menos como um julgamento, sabe? E mais como uma bússola. Uma bússola, gostei disso. Para navegar nesse mundo profissional que muda o tempo todo. Saber como a gente está indo, qual o impacto do que a gente faz. Isso vira uma habilidade essencial, né? Não um ritual para ter medo. É mais ajuste de rota do que um veredito final. Faz todo sentido pensar assim. Mas aí vem a pergunta, né? Por que, na prática, essa tal cultura de feedback, que soa tão bem no papel, muitas vezes vira, sei lá, constrangimento? Ou conversa evitada? É verdade. A gente ouve cada história. Sim, o gestor que só aparece para apontar erro, o colega que guarda uma mágoa e depois, puf, solta tudo. Ou aqueles processos formais que parecem meio desconectados da realidade do trabalho. O que será que emperra tanto essa engrenagem? Olha, o que é fascinante aqui, e o material explora esse bem, é o papel central do medo. Medo. Um medo que vai para os dois lados. Quem dá o feedback fica com receio, né? Medo de magoar, de parecer agressivo, de ser mal interpretado. Medo de retaliação também, às vezes, ou de ser o chato, o crítico. Exato. E quem recebe também tem seus medos. Medo da crítica, óbvio. Medo de ter uma falha exposta, uma insegurança. Medo de como isso afeta a imagem, a carreira. Nossa, essa tensão dos dois lados cria quase uma barreira invisível, né? Perfeito. É isso. Essa tensão mútua ou gera silêncio, ou gera conversas tão cuidadosas, tão cheias de dedos que perdem o sentido. E aí as coisas pequenas não são ditas, né? Pois é. Pequenos desalinhamentos vão crescendo. Oportunidades de aprender, de ajustar, se perdem. A colaboração fica arranhada. No fim, o medo paralisa a comunicação que podia ser super construtiva. E esse clima todo de receio acaba dando força para o que a newsletter chama de suspeitos habituais do feedback falho. O primeiro é um clássico, o ritual anual. Ah, sim, a famosa avaliação de desempenho. Aquela conversa formal, uma, talvez duas vezes por ano. Quando ela finalmente acontece, muitas vezes o contexto já mudou, a situação específica já passou faz tempo. Fica uma coisa meio burocrática, sabe? Perde o timing, que é essencial. O feedback vira quase uma arqueologia corporativa, né? Fica analisando algo que já está longe. Boa, arqueologia corporativa. A chance de corrigir a rota ali no momento certo já foi. E essa desconexão com o dia a dia faz as pessoas sentirem que é só mais um processo para cumprir tabela, sabe? Não algo útil para o desenvolvimento delas. E para tentar, talvez, amenizar a dor desses momentos, surge o outro suspeito. O sanduíche indigesto. O sanduíche. Tão famoso. Famoso, mas a crítica é que ele soa falso, né? Artificial. O elogio no começo parece meio forçado,
A crítica ali no meio fica diluída. E o elogio final, a pessoa já nem está ouvindo direito, está pensando na crítica. Exato. Qual o resultado prático disso, então? Olha, na prática, gera confusão. A mensagem principal, o ponto de melhoria, se perde no meio do caminho. Quem recebe pode focar só nos elogios ou, pior, sentir que a crítica era tão grave que precisou ser amortecida assim. E aí fica mais ansioso ainda. E quem deu o feedback sai sem saber se foi claro. Pois é. A tentativa de suavizar acaba minando a clareza e até a confiança. Não funciona muito bem. Claríssimo. Outro problema apontado ali é o feedback nebuloso. Sabe, aquelas orientações super genéricas, você precisa ser mais estratégico. Ou, melhore sua comunicação. Tá, mas como? Onde? Isso é crítico. Feedback bom tem que ser específico. Tem que ser sobre comportamento, o que a pessoa fez, qual foi o impacto que aquilo teve. Não um julgamento sobre a personalidade. Ah, sim. Seja mais proativo não ajuda em nada. Agora, se você diz, olha, naquela reunião do Projeto X, quando a gente travou na discussão do prazo, teria sido ótimo se você tivesse sugerido um plano B. Isso é concreto, a pessoa consegue entender e pensar a respeito. Faz toda a diferença. Sem especificidade, o feedback não serve pra nada, né? Vira só... Fumaça. Exato. Inócuo. E ainda tem mais um. O foco excessivo no negativo. Quando o feedback vira sinônimo de bronca, de apontar falha. Ah, isso cria um clima péssimo, de aversão total ao risco. Sim. As pessoas ficam com medo de tentar coisa nova, de inovar, porque sentem que só o erro vai ser notado, vai ser punido. Isso deve matar a criatividade, a proatividade. Mata, sem dúvida. Se a cultura é de caça às bruxas, como é que alguém vai aprender? O erro faz parte. Faz parte de crescer, de inovar. Um ambiente que só foca no negativo impede aquela vulnerabilidade necessária para dizer, olha, estou com dificuldade aqui, ou será que alguém pode me ajudar com isso? E isso é essencial para o desenvolvimento. A mensagem que fica é, não erre, o que é impossível e paralisante. Terrível. E por último, a newsletter menciona a barreira hierárquica. Aquela ideia de que feedback é coisa de chefe para subordinado e só. É o fluxo só de cima para baixo. Isso limita demais, né? Nossa, limita enormemente. Ignora a riqueza que é o feedback entre colegas, que estão ali no dia a dia vendo o trabalho de perto. Ignora o valor do feedback de baixo para cima, que é fundamental para o chefe se desenvolver também para melhorar os processos. Quando a hierarquia vira um muro para a conversa honesta, a gente perde essa visão 360 graus que é tão importante para o crescimento de todo mundo e da organização. E aí, a consequência de tudo isso, de todos esses métodos falhos, é o que você falou lá no começo. Desalinhamentos crescendo, potencial que não é aproveitado e a tal melhoria contínua vira só discurso, só um slide bonito. O diagnóstico ficou bem claro, então. O modelo tradicional, cheio de ritual, cheio de armadilha, mais atrapalha do que ajuda. E a proposta central do material para virar esse jogo é... normalizar o feedback. E evento especial, de conversa difícil, e trazer para o dia a dia. A provocação que fizeram é ótima. Será que a gente consegue chegar num ponto em que falar... Oi, podemos conversar rapidinho sobre como foi aquela apresentação? Seja tão normal quanto, sei lá, comentar do fim de semana? Seria o ideal, né? Seria, mas parece um salto cultural tão grande. Como é que a gente começa a fazer isso? Olha, acho que começa com uma mudança bem fundamental de mindset. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o passo zero é meio que ressignificar o que é feedback. Ressignificar. Como assim? Deixar de ver como julgamento, como crítica, e passar a enxergar como informação valiosa, um presente, sabe? Mesmo que às vezes seja um presente meio esquisito, desconfortável, mas que ajuda a gente a ver nossos pontos cegos, a entender o impacto do que a gente faz, a ajustar a rota. Mudar o foco de achar culpado para aprender junto. Perfeito. Quando o foco muda para vamos aprender e melhorar juntos, a dinâmica toda da conversa muda. Dar e receber feedback vira menos uma ameaça e mais um ato de colaboração. Essa mudança de percepção é realmente a chave. Mas para isso funcionar na prática, para as pessoas se sentirem à vontade mesmo, para dar e receber essas informações, o que o ambiente precisa ter?
Qual é o solo fértil para isso? O elemento que é, nossa, absolutamente crucial é a segurança psicológica. É a base de tudo. Segurança psicológica. Temos falado bastante sobre isso. E com razão. A gente precisa construir ambientes onde as pessoas sintam que podem falar, podem expressar dúvida, admitir erro, discordar com respeito, dar sugestão, tanto de elogio quanto de melhoria, sem medo. Sem medo de levar bronca, de ser humilhado, de ser taxado de problemático. E isso não se cria por decreto, né? De jeito nenhum. Não é um memorando, não é um discurso que cria isso. Segurança psicológica se constrói ou se destrói nas pequenas interações do dia a dia. Como os líderes reagem, como os colegas reagem quando alguém tenta algo novo, quando erra, quando pergunta, quando discorda. Precisa de consistência. Precisa de exemplo vindo de todo mundo, de cima para baixo e dos lados. Sem essa segurança, a honestidade que o feedback útil precisa, ela simplesmente não aparece. Entendido. Segurança psicológica é o terreno. E aí, quais seriam os passos práticos, as ações concretas que o material sugere para a gente começar a cultivar essa normalização do feedback no cotidiano? A primeira sugestão é bem direta: começar pequeno e frequente. Pequeno e frequente. Microfeedbacks. Isso, em vez de esperar a mega avaliação anual, é incorporar pequenas conversas de ajuste na rotina. Pensar menos em reunião formal de feedback e mais em ajustes rápidos de curso. Tipo Um comentário rápido logo depois de uma reunião. Olha, adorei como você apresentou aqueles dados E. Ficou super claro. Ou então, sabe aquele slide Y? Talvez na próxima, se você começar pela conclusão, prenda mais a atenção logo de cara. Coisas pequenas, quase em tempo real. essa ideia do microfeedback é boa mesmo. É como ajustar o leme do barco um pouquinho de cada vez, né? Em vez de esperar ele sair totalmente da rota para tentar uma manobra gigante. Exatamente. E imagino que a qualidade desses microfeedbacks também seja super importante, né? Totalmente. O que leva direto para o segundo passo. Ser específico e oportuno. A especificidade de novo. Sempre. Como a gente já falou, feedback funciona muito melhor quando é dado logo depois do evento e focado no comportamento que você observou, não em julgamento de intenção ou de personalidade. Certo. A especificidade dá clareza. O timing garante que faz sentido naquele momento. Em vez de um vago, você pareceu meio disperso na reunião, tentar algo como, olha, percebi que durante a discussão do orçamento você deu umas checadas no celular. Isso pode ter passado uma impressão para o cliente de que você não estava tão engajado. Talvez na próxima. É o comportamento concreto e o impacto percebido. Essa é a chave. Torna o feedback muito mais útil, acionável, e o material também sugere uma inversão interessante, né? Em vez de só ficar esperando receber, a ideia de pedir feedback ativamente. Como isso ajuda a normalizar? Ajuda demais, porque demonstra vulnerabilidade de um jeito construtivo. Sinaliza que a pessoa está aberta a aprender. Quando alguém, e principalmente um líder, pede feedback sobre o próprio trabalho. Tipo, gente, como vocês acharam que eu conduzi aquela reunião? O que eu podia fazer diferente para facilitar mais a participação de todo mundo? Isso quebra barreiras. Encoraja os outros a fazerem o mesmo. Mostra que é uma via de mão dupla. Exato. E que todo mundo ali está aprendendo, está se desenvolvendo, normaliza o ato de buscar-se informação valiosa. Legal. Além de pedir, tem o receber. O material fala da prática da escuta ativa. O que isso quer dizer exatamente quando a gente está recebendo um feedback? Quer dizer um esforço consciente, sabe? Primeiro de ouvir para entender, não para já ir pensando na resposta, na defesa. Aquela vontade de se justificar na hora. Controlar essa reação instintiva e, se precisar, fazer perguntas para clarificar. Pode me dar um exemplo de quando isso aconteceu? O que você acha que eu poderia tentar fazer diferente? É realmente tentar captar a perspectiva do outro, mesmo que você não concorde 100% ali na hora. A defesa, a ponderação, vem depois, mas a escuta genuína tem que vir primeiro. E, por fim, a ideia de criar o hábito. Parece simples, né? Mas talvez seja o mais difícil. Como que a frequência ajuda nisso? A frequência é o que transforma o estranho em normal. Quanto mais essas pequenas conversas de ajuste acontecem, menos peso elas carregam, menos emoção, menos formalidade. Vira parte do fluxo de trabalho.
Algo esperado, até bem-vindo. Diminui a ansiedade associada. Exatamente, diminui a ansiedade para quem dá e para quem recebe. O hábito é que consolida a mudança cultural. E só reforçando de novo a especificidade e o timing. Feedback genérico ou muito depois, nossa, perde quase todo o valor prático. A pessoa tem que conseguir ligar a informação a um evento concreto para poder refletir e agir. Sim. E isso levanta uma questão importante, né? Que é sobre a gente desenvolver a nossa própria capacidade de observar com atenção e de comunicar com clareza. É uma habilidade que a gente também precisa cultivar. Com certeza. Então a gente tem um ambiente, que é a segurança psicológica, e os passos práticos. Frequência, especificidade, pedir, ouvir, criar o hábito. Mas ainda tem a execução da conversa em si, né? O material descreve isso como uma dança delicada. Como é que a gente equilibra a honestidade, que é necessária, com a empatia, para não machucar, não desmotivar? É uma arte, realmente. A forma como se fala importa, e muito. Para quem está dando feedback, as dicas são bem claras. Primeiro, a especificidade, que a gente já bateu bastante na tecla. O que, quando, qual foi o impacto que você percebeu. Certo. Segundo, o timing. O mais perto possível do ocorrido para estar fresco na memória de todo mundo. Terceiro, e esse é crucial, gentileza com direção. Gentileza com direção? O que seria isso? Significa ser respeitoso, ser empático, escolher bem as palavras, mas sem dar tanta volta que a mensagem principal se perca. O texto até brinca, esquece o sanduíche. É ir direto ao ponto, mas com cuidado humano, com respeito. Entendi. Direto, mas com jeito. E tem mais um ponto importante para quem dá, né? O foco no futuro. Sim, fundamental. Sempre que der, incluir um foco na solução ou no futuro. Não é só apontar o que não deu certo, mas talvez explorar junto. Como a gente podia fazer diferente da próxima vez? O que você acha que ajudaria a evitar isso? Que tipo de apoio você precisa? Isso muda o tom da conversa, né? Totalmente. Transforma a crítica em algo construtivo, voltado para o crescimento. E aqui é onde fica realmente interessante pensar em como formular isso de um jeito colaborativo, sabe? Não acusatório. E do outro lado da moeda, para quem está recebendo o feedback, quais são as dicas para a pessoa conseguir aproveitar melhor esse momento, mesmo que seja meio desconfortável? A primeira dica é básica, mas essencial: respirar e ouvir. Controlar a defensividade? Exato. Controlar aquela vontade inicial de se defender. Reconhecer que, poxa, pode ter um fundo de verdade ali. Mesmo que a forma como foi dito não tenha sido a ideal. Tentar entender o ponto de vista do outro antes de sair reagindo. A segunda é Pedir exemplos ou clarificações. para tornar mais concreto. Isso. Ajuda a entender direito, a não ficar na dúvida. Pode me dar um exemplo específico para eu entender melhor? É super válido. E depois de ouvir, de pedir exemplo, o que mais? O terceiro passo é agradecer. Pode parecer estranho, né? Especialmente se o feedback foi meio duro ou mal colocado. Parece contraintuitivo. Mas agradecer reconhece a coragem da outra pessoa, porque dar feedback também exige vulnerabilidade, né? E reconhece a intenção, que geralmente é de ajudar, mesmo que a execução não tenha sido perfeita. Agradecer ajuda a manter a porta aberta para futuras conversas, reforça a segurança psicológica. Faz sentido. E por último, Por último, mas talvez o mais importante, refletir depois. Ninguém precisa concordar ou discordar na hora. Dá um tempo, processa. Pensa no que foi dito, pensa em quem disse, vê se faz sentido para você, se outras pessoas já te falaram algo parecido, só depois decide o que fazer com aquela informação. esse ponto da reflexão depois é crucial mesmo, porque nem todo feedback a gente tem que aceitar cegamente, né? Não, de jeito nenhum. Feedback é uma perspectiva, é um dado. Valioso, sim, mas ainda é uma perspectiva. Quem recebe tem autonomia para decidir o que faz sentido para o seu contexto, para os seus objetivos. Mas tem que considerar. A chave é essa. Todo feedback merece consideração. A reflexão honesta, o que eu posso aprender daqui? Mesmo que eu discorde de 90%, será que tem 10% aqui que faz sentido para mim? É aí que está o crescimento. Descartar de cara ou aceitar sem pensar, os dois jeitos são ruins. Perfeito. E para a gente ir amarrando isso tudo, a analogia do jardim que usaram no material é muito boa. Criar uma cultura onde feedback flui bem não é como construir um prédio, né? Com começo, meio e fim. Não mesmo.
É muito mais como cuidar de um jardim. Exige cuidado constante. Constante, paciência. Pequenas ações mais regulares. Tem que regar, dar atenção, tem que adubar, reconhecer o esforço, reforçar a segurança. Às vezes tem que podar, ajustar a comunicação quando não está legal. Não é um projeto com data para acabar. É um processo contínuo. De cultivo mesmo. E a transformação real vem quando isso vira hábito. Exato. Quando esses ajustes, essas conversas se tornam hábitos, parte da cultura da equipe, da organização. Observar, falar com respeito, ouvir com abertura, buscar outras perspectivas. O objetivo final é a melhoria contínua de verdade e relações mais honestas, mais fortes. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Quer dizer que a meta não é acabar com as conversas difíceis, mas talvez transformá-las? Acho que é por aí. Um ciclo de feedback saudável, quando vira hábito, funciona quase invisível, né? Integrado no dia a dia. Ele vai nutrindo o crescimento sem precisar de muito alarde. Aquela conversa que antes dava medo vira só uma conversa. Produtiva. Parte do processo de fazer um bom trabalho juntos. E talvez fique a reflexão, né? Qual o menor ajuste possível, a menor mudança na forma como as conversas sobre o trabalho acontecem no dia a dia. Seja dar um reconhecimento um pouco mais específico, seja pedir uma opinião sobre algo que a gente fez, ou oferecer uma sugestão de um jeito cuidadoso, qual pequeno passo poderia começar a gerar um impacto positivo nas relações e nos resultados ali ao redor. Às vezes o primeiro passo é bem pequeno mesmo. Esperemos que essa nossa conversa sobre as nuances do feedback tenha sido útil, tenha gerado boas reflexões por aí. Tomara que sim. E se esse papo despertou um interesse em continuar pensando sobre como trabalhar, como liderar de um jeito mais consciente, mais eficaz, vale a pena conhecer mais do conteúdo da newsletter Desacelera e Avança. É um material muito rico. Sim, o link para se inscrever e explorar outras edições está disponível bem aqui na descrição desta nossa conversa. Fácil de achar. Isso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.